Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, pegando-lhe na mão, exclamou: Menina, levanta-te. Seu espírito voltou ao corpo, ela se levantou imediatamente e Jesus mandou que lhes dessem de comer. Os pais da menina se prostraram, os pais da menina se mostraram cheios de espanto, e ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que sucedera. Lucas 8, 54 a 56. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Paulo, apóstolo, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 1009. Meta do dia: aceitar sem queixumes as aflições ou provas da vida, cultivando fé em Deus e na sua justiça. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda o estímulo à reforma íntima. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos ajude a praticar a reforma íntima, a modificar nossos padrões vibratórios, a estar em sintonia contigo, Jesus. Fortalece em nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão. É um dia muito especial, porque nesse dia todos nós devemos buscar sintonizar desde cedo com Jesus, com os benfeitores amigos. Devemos sempre buscar no Cristo o nosso equilíbrio. Então, desde cedo, fazer prece, evitar discussões, contendas, brigas, onde nós estivermos, para que a gente possa, de fato, nos manter em sintonia. Também cuidar na nossa alimentação, para que a gente possa ter êxito em nosso tratamento espiritual. Às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para acolhê-los, para recebê-los. A casa espírita está sediada em Alta Floresta, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós vamos para a terceira mensagem deste capítulo e versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Paz do mundo e paz do Cristo. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior
pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjar nesse terreno, mas vou repetir a frase. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 105. Meus amigos, quantas vezes nós perdemos o tempo, um tempo precioso da nossa paz, a paz do nosso espírito. Enquanto nós não conseguirmos ter a paz íntima, não teremos paz exterior. E o que faz as guerras é a arrogância, é a ganância, a vaidade, o querer impor-se aos demais. Isso não vai trazer paz, não é a guerra que vai trazer a paz. A guerra íntima vai trazer a paz. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, não vim destruir as leis, quando, agora não me recordo se é o espírito israelita ou o espírito Fenelon que fala que as cruzadas, a grande batalha que nós devemos fazer é a batalha conosco mesmo, no nosso íntimo, afastando e retirando de nós o nosso orgulho, retirando todo o egoísmo, as vaidades, porque é isso que provoca a guerra. Porque se eu ando
com um grande conflito íntimo, eu quero destruir o outro. Então, nós temos que trabalhar no nosso íntimo a reforma íntima, a nossa transformação com base no Cristo. Essa é a base. O Evangelho de Jesus é o que vai trazer-nos o equilíbrio. Se nós não buscarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ficar com guerras. E quantas vezes agrupamentos religiosos se desvirtuam buscando a guerra, patrocinando guerras? Meus amigos, nós já fizemos muito isso na Idade Média, com as cruzadas, as guerras santas. Há espíritos que, quando comparecem, que são acolhidos em nossas casas espíritas, eles odeiam Jesus quando há o início do diálogo. Por que que eles odeiam Jesus? Porque os cristãos utilizaram do Cristo, do Jesus, para matar, para oprimir. E hoje, muitos irmãos nossos leem os ensinos do Cristo de maneira equivocada, utilizando para a guerra, para a opressão, para a destruição. Meus amigos, quando nós somos responsáveis por desvirtuamento dos ensinos do Cristo, provocando guerras, nós vamos responder seriamente por isso. E nós vamos ter a punição devida. Porque quem vai dar a punição? Não é Deus. A punição quem vai dar é a nossa consciência. Meus amigos, quando a gente faz algo equivocado, que nós já estamos mais sensibilizados com o Evangelho de Jesus, quando a gente fala uma palavra seca, dura com alguém ali, que dá uma resposta seca, dali a pouco a gente percebe que a gente não devia ter falado daquela maneira, não devia ter sido tão rude com a pessoa, tão mal educado com a pessoa. Isso mostra que a nossa consciência já está chamando-nos a atenção para a necessidade do nosso melhoramento. Então, a, a, onde estão gravadas as leis divinas? Foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Qual foi a resposta deles? Na consciência. Então, é a nossa consciência que vai dizer o que devemos fazer. E aí nós vamos ter o quê? Uma nova reencarnação. E quando nós utilizamos da abastança para o mal, da preguiça, da ociosidade, de perder tempo com as coisas irrisórias aqui da Terra, utilizamos da ciência para o mal, a sabedoria que nós temos para corromper grupos, para levar a nações inteiras para a derrota, então nós vamos assumindo compromissos reencarnatórios mais dolorosos. E aí nós vamos precisar, numa próxima reencarnação, ou em várias outras reencarnações, de ajustes. Lá naquela obra, Jornada dos Anjos, que quem sempre escuta os nossos vídeos, vê que eu sempre falo dessa obra, e ela está gravada lá no nosso canal, no YouTube. A Jornada dos Anjos vai trazer para nós o sofrimento que foi para o Constantino, que foi o imperador romano, e ele consegue reencarnar, depois de muito tempo, nos Estados Unidos, e ali mais ou menos 1800, 1700, por aquele... Eu não me recordo agora o ano correto, e ele reencarna num corpo muito doloroso. Ele mal conseguia falar. Somente a mãe dele conseguia
entender nos grunhidos que ele fazia o que ele queria dizer. Então ele nasce num corpo totalmente deformado, que são o quê? Sequelas que ele provocou nas suas intrigas, nas suas guerras, nas suas destruições. Então, quando a gente usa da religião, por exemplo, para poder fazer aqueles que seguem aquele grupamento religioso como uma massa de manobra para o mal, desvirtuando o evangelho de Jesus, nós vamos nascer numa próxima encarnação, se não nessa ainda, começar os processos de ajuste, é, em corpos bem difíceis, corpos dolorosos, para que a gente possa se aperfeiçoar. O Chico Xavier conta a história de um rapaz que ele nasceu cego, ele nasceu surdo, nasceu com diversas dificuldades físicas. E ele, num determinado momento, ele começa a desenvolver a diabetes. E os médicos orientam que devem cortar as pernas dele, porque ele está em um processo muito doloroso. Então, precisaria cortar as pernas. E a família busca Chico Xavier para saber se os médicos estavam corretos. Quando eles expõem para Chico a situação, Emmanuel diz a Chico: os médicos estão corretos, porque esse irmão já provocou suicídio em várias encarnações e ele está pensando em ir num despenhadeiro e pular. Então, os médicos vão precisar realmente cortar. Então, a enfermidade provocou o corte, a amputação de seus membros inferiores, para que ele não provocasse novamente o suicídio. Então, meus amigos, os ajustes são necessários. Como que vai ser minha nova reencarnação vai mostrar como que eu estou vivendo hoje. Como estou vivendo hoje são sequelas, consequências das minhas reencarnações anteriores. E eu, muitas vezes, por negligência, posso, ainda nesta encarnação, arranjar mais problemas para as próximas reencarnações. Então, a nossa vida é uma constância, nós vamos evoluindo, subindo degraus, degraus e degraus, até nos tornarmos espíritos puros. E quando a gente chegar nesse patamar de espíritos puros, nós vamos continuar nos aperfeiçoando, porque não para por aí. O dia que nós chegarmos lá, na condição de espíritos crísticos, por exemplo, nós não vamos ficar igual a Jesus, porque Jesus é um espírito crístico de muitos e muitos anos, né? Há bilhões de anos que Jesus é um espírito crístico. Então, Jesus já está muito à frente nossa, e a gente vai estar iniciando ali no processo de melhoramento, né? Porque é uma constância o nosso processo evolutivo. Por isso, meus amigos, não fiquemos com a paz do mundo, fiquemos com a paz do Cristo. E a paz do Cristo nos provoca a grande cruzada, a cruzada íntima, retirando de nós tudo aquilo que é ruim, colocando o que é bom. Essa é a grande cruzada. Não é matar os outros, guerrear os outros. Então, isso é seguir Jesus. Então, que a gente possa sair dessas ideações que a gente está se envolvendo, que são as ideações do mal. O mal que era a nossa derrota. Então a gente tem que buscar sempre nos sintonizar com Jesus, nos livrando das tentações para a gente se manter firme. Vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, mais uma vez nós colocamos em tuas mãos todos os nossos governantes, desde os líderes religiosos, líderes de bairros,
os prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, presidentes, todos aqueles que assumiram compromissos coletivos de auxílio a agrupamentos e que possam, todos nós, Jesus, buscar no teu evangelho nosso equilíbrio, nosso reajuste, nossa reforma íntima. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.